Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos formativos dos sistemas de informação em marketing. A ideia é detalhar um pouquinho mais por que existem esses sistemas de informação, da onde vêm os dados que são relevantes aí para que você possa fazer uma análise do perfil do seu cliente, como que funciona toda a estrutura para se ter um sistema de informação. Então a gente vai olhar com detalhes aí algumas questões que são importantes para que possa de fato funcionar aí todo o esquema de marketing analytics, todo o esquema que funciona dentro de uma empresa para as decisões voltadas à área de vendas, à área de divulgação, enfim, para fidelizar os clientes nas empresas. Então, eu espero que vocês gostem do conteúdo, a gente vai estar aqui à disposição de vocês. Primeira coisa, vamos entender que existe etapas do pensamento de marketing que tem que ser bem segmentadas, bem separadas, para que a gente possa entender, de fato, quais são as estratégias que esses sistemas vão estar atingindo. A primeira delas é a etapa do marketing massa, aquele que de fato tenta trazer uma grande parcela da sociedade para dentro dessa visão aí da empresa. Então, algo que faça divulgação em massa para que a marca seja conhecida, para que exista aí de fato um trabalho em que se torne relevante o peso do nome da empresa, onde ela está situada, como que ela se posiciona. Então, esse tipo de marketing, ele é um marketing massivo mesmo para divulgar uma marca, né? Existe também um outro tipo, mas uma segunda etapa, que seria a marketing de variedade de produtos, aquela ideia de você variar de fato ali os seus produtos e segmentar e direcionar o marketing para um produto específico dentro da sua empresa. Então, digamos que você tem aí um portfólio de produtos e você vai trabalhar em campanhas para cada um desses produtos para poder alcançar um objetivo. E o outro tipo de marketing é um marketing que a gente chama de marketing direcionado. A ideia é de você determinar um alvo específico que você quer alcançar, um tipo de público, uma persona que você identifica como sendo o melhor alvo para as compras dos seus produtos, e a partir dali você direciona esse tipo de demanda para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas que você determinou. Então a gente tem três tipos de trabalhos que são feitos em marketing. Um deles para atingir uma grande massa, o outro para poder fazer campanhas específicas para produtos e o outro que é direcionar especificamente para aquele público que tem condição de consumir. A gente está numa era que a gente chama de era da obesidade da informação, por conta de várias questões que ficam meio claras para todo mundo. A primeira delas é porque a gente tem a informação de que nós temos mais de 550 bilhões de documentos livres na internet. Então a gente tem aí 95% dessa internet, ela é acessada para todo mundo. Os dados têm avançado num ponto em que nos próximos 2 anos a gente vai ter 90% dos dados novos sendo gerados. Então a gente tem que entender que quando a gente fala sobre sistemas de informação em marketing, a gente está falando sobre os veículos que a gente vai utilizar para poder fazer com que as informações cheguem ao cliente e também para que a gente possa mapear essas informações e ganhar de fato aí profundidade no tipo de cliente que eu tenho e onde está se comportando. E a partir daí a gente tem aí algumas questões que ficam claras, porque com esse volume de dados sendo trabalhado, eu começo a entender como que eu posso transformar dados estruturados e não estruturados em algo que seja tangível para dentro do marketing. Como que eu posso fazer com que um tweet, um Facebook, algo que ele leu, algo que o cliente postou, possa identificar ele como uma pessoa adequada para o meu produto? Então aí começa-se a entender o porquê que a gente tem que lidar com esses sistemas de informação e como que as novas tecnologias que estão surgindo têm aí relevância junto com o sistema de informação em marketing. É importante a gente entender que existe aí agora alguns cenários que estão estabelecidos. Esses cenários eles fazem com que existam aí novos mercados e novas demandas. Vamos entender então, de fato, os cenários que a gente já está introduzido, isso já tem acontecido aí nos últimos anos. A primeira delas é que existem agora grandes concentrações urbanas, esgotamento de recursos naturais e massificação nos transportes. Então isso já existe. Nós estamos numa era da evolução tecnológica acelerada e a parte que tem mais foco é a parte eletrônica digital, a parte de conectividade, essa parte ela está aceleradíssima. Existe uma volatilidade muito grande, né, nos mercados financeiros. Então, um mercado depende do outro, depende da confiança do outro. Quando você tem aí uma instabilidade no governo do país ou uma instabilidade com as leis e com os tratados internacionais, você começa a ter aí algumas dificuldades para fazer com que as coisas funcionem.
Existe uma mudança orientada a negócio, uma transição entre economia de produção e economia de mercado. Então, isso também é uma outra característica dessas novas demandas, desses novos cenários que se estabelecem aí. E, consequentemente, existe aí uma mudança no perfil dos profissionais de marketing, porque, de fato, a competição ela passou a ser global, então eu não tenho mais como mapear de forma muito clara quem é meu concorrente. Meu concorrente pode estar na China, por exemplo, fazendo alguma questão, produzindo alguma coisa, e chega para o meu cliente, que seria meu cliente, de forma muito mais barata, mesmo que demore um pouco mais por conta do tempo de translado. Às vezes produtos chegam muito mais interessantes, e não são produtos grandes, né? São produtos às vezes pequenos ali, que você poderia comprar em qualquer lugar, o cara compra lá na China. Eu quero comprar um relógio, eu quero comprar uma gravata. São coisas pequenas que às vezes fora do país está sendo produzido, está com um volume muito grande, e aí eles tentam destocar isso de forma mais barata. E aí a gente acaba encontrando pessoas que importam produtos. Então a gente não sabe exatamente quem é o nosso concorrente, claro. Existe também uma maior segmentação, porque agora que a gente consegue visualizar todos os dados de comportamento de usuário, a gente consegue mapear esses dados e consegue definir pessoas e grupos segmentados, você tem aí, de fato, uma maior segmentação. O público está muito mais seletivo na hora de trabalhar com as questões. Existe um volume de dados assim absurdamente grande sendo trabalhado, e isso só tende a multiplicar. Então, o volume de dados também está sendo aí uma outra consequência dessa globalização cada vez mais acelerada. E o fato é que os gestores não conseguem mais dar conta sozinho desses volumes de dados. Sem um sistema de informação por trás, de fato, você não conseguiria ter métricas para tomar decisões assertivas para o seu negócio. A partir daí, então, surge a necessidade para o marketing ter aí, de fato, um sistema aí de informação que consiga resolver tudo isso. As empresas elas precisam de informações sobre o ambiente de marketing que ela está inserido, sobre a concorrência que está trabalhando com ela e qual é a necessidade real do seu cliente. Então, quando a gente começa a observar essa gama de informações de necessidade, fica claro que a gente precisa ter um sistema que nos permita trabalhar nesse ambiente, nessa modulação ali que vai ser tratada dentro do marketing, permite que a gente mapeie de fato o meu cliente, permite que eu precifique baseado nas informações, que eu consiga analisar, por exemplo, custo de produção com a ideia do que o cliente, do que o concorrente está fazendo. Às vezes o custo de produção dele é menor do que o meu, então por isso que o preço dele está mais barato, mas como que ele tem essa redução desse custo de produção? Aí a gente começa a fazer uma análise muito mais detalhista, né? Então analisar a concorrência permite isso, ou então eles estão fazendo promoções ali justamente porque a produção dele aumentou muito, então ele precisa dispensar um pouco desse estoque. Então tudo isso a gente consegue analisar baseados em dados que a gente consiga coletar. E a necessidade do cliente é muito clara, porque quando o cliente, isso ainda falando de concorrência, tá? Quando o cliente ele começa a observar, você começa a observar que o cliente está reclamando do produto do seu concorrente, é hora de você entrar em ação e começar a analisar o seu próprio produto, começar a entender se de fato aquele produto que você está trabalhando, ele também não tem os mesmos defeitos que o seu concorrente tem, ou então ele tem qualidades que o seu concorrente não tem, e a partir dali começa a se fazer todo um trabalho. E esse tipo de questão fica muito claro, muito evidente em vários sistemas que a gente tem aí de classificação nas redes sociais. Hoje em dia, uma boa loja de e-commerce, por exemplo, ela tem uma estrutura voltada à classificação, a comentários, e muitas vezes os comentários que existem aí nos produtos que estão sendo disponibilizados vão ser pontos de decisão entre comprar o produto e não comprar o produto. É muito difícil você entrar e comprar um produto de uma vez só, sem olhar e ler ali a classificação, as estrelinhas, os comentários. Então, isso tudo tornou aí duas questões que eu acho que são fundamentais. A primeira delas é que a loja ela não isenta a opinião do cliente. Então, se o produto é ruim, se o produto é bom, ela não vai isentar isso do cliente. Isso vai ficar disponível para o cliente poder entender. Isso traz credibilidade para a marca, para a loja. Porque ela está dizendo, olha, o produto é esse, a classificação que os meus clientes estão dando é essa, e os comentários são esses. Então, você já percebe que existe uma transparência aí no trato dessa venda. Outra coisa também que é importante, porque às vezes o produto, às vezes a loja em si, ou enfim, o que seja, está vendendo o mesmo produto, foi fabricado junto, foi trabalhado tudo junto, só são distribuidoras diferentes. E aí você percebe que existe uma concorrência de preço.
O preço de um produto de um lugar para o outro pode ser o mesmo produto, mas existe aí uma flutuação. E aí o cliente vai observar isso, vai analisar e vai descobrir qual que é que vai trabalhar, se vai ser naquele preço ou no outro. Às vezes o preço é o mesmo ou mais barato, às vezes o frete pode ser mais caro, então isso tudo flutua dentro da internet. E por que eu estou falando sobre esse tipo de trabalho do e-commerce? Justamente para a gente poder entender que esse tipo de funcionalidade para venda hoje dominou totalmente o mercado. A gente não tem a venda direta acontecendo de forma tão rápida quanto está acontecendo agora, tanto com plataformas virtuais, como também acontecendo aí com mensageiros instantâneos. O WhatsApp hoje em dia é uma grande fonte de comércio aí. Então, esse tipo de situação, de quadro que a gente se encontra, ele tem muita relação com as situações que a gente está vivendo. E, com certeza, quando a gente observa esse tipo de questão, entender os aspectos que vão ser trabalhados e as necessidades de informação começa a fazer com que se estruture uma modelagem para as ações de marketing que têm que ser trabalhadas. Sobre a necessidade de informações, as perguntas que são relevantes aí a serem feitas, tá? A primeira pergunta: o que os clientes pensam sobre o produto? Que problemas que eles querem que resolva? Que características novas eles querem que acrescente? Gente, o mercado é muito volátil, essa que é a verdade. A gente percebe aí, de fato, que existe aí uma transição muito grande aí entre as ideias que vão acontecendo na cabeça das pessoas. Às vezes aquele produto tem anos com funcionalidade e ele não vai mudar e ele vai atender do mesmo jeito. Um exemplo, caneta Bic. Muitos anos está no formato que sempre foi e hoje em dia atende do mesmo jeito. E as pessoas gostam de comprar pelo preço, pela qualidade, enfim. É um produto que não se muda, mas outros tantos já evoluíram, já mudaram, atendendo às necessidades do seu cliente. Outra pergunta também que a gente tem que fazer, né? Que problemas são encontrados nas distribuições e revendedoras que vendem os seus produtos, que trabalham com sua marca? Outra grande pergunta que tem que ser feita quando se trabalha. Onde seus concorrentes estão ganhando de você e por quê? Outra pergunta também que tem que ser feita. A mudança nas demandas do cliente irá reforçá-lo a desenvolver novas habilidades? Com certeza, gente. Essa pergunta tem que ser feita também. E em que novos mercados emergentes você deveria estar? Olha que loucura isso. Quando você responde essas perguntas, você com certeza evoluiu a sua marca, a sua mentalidade já mudou e você consegue trabalhar melhor ali as suas funcionalidades. Gente, isso é desde o pequeno empreendedor, aquela lojinha do bairro, até as grandes empresas multinacionais. Essas perguntas elas são base para que você possa trabalhar um aspecto de marketing muito eficiente. Quais são os tipos de informações que a gente precisa captar? A gente tem informações que são literalmente voltadas à parte de resultados e outras informações que são diretamente relacionadas à parte de mercado. Entre as informações de resultados, a gente tem ali os históricos de venda, históricos de rentabilidade, a participação no mercado, a percepção da imagem da empresa. Então, isso também é um dado que a gente precisa observar como os resultados. A capacidade de atendimento, entre outras diversas informações que você consegue obter depois que você já alcançou os seus objetivos. E informações de mercado também são importantíssimas para que você possa entender de fato quais são as tendências, quais são os públicos. Então, isso também é importante você dimensionar. Então, nós temos aí os clientes que são ativos, os clientes que são inativos, os potenciais, o potencial de negócio para esses clientes, os fornecedores potenciais, a rentabilidade desses clientes que são chave, as tendências desses clientes, o centro de compra desses clientes e os produtos substitutos, aqueles que são relevantes e que podem atender o cliente de uma necessidade, entre outras informações que são relevantes aí ao mercado. Todas as informações também que nós temos são as informações de concorrentes, que a gente tem que fazer todo um trabalho de levantamento, que seriam os princípios diretos ali dos concorrentes, né, do negócio, qual que é a ideia central desses concorrentes, quem são esses entrantes potenciais, aqueles que podem se tornar concorrentes, e aí você tem aí um trabalho grande com a internet, com a globalização. A participação dos principais concorrentes aí nos clientes chaves em segmentos, aquele cara que está buscando a mesma persona que eu, a imagem e percepção aí dos concorrentes, o que eles veem da nossa empresa, os preços que são praticados, os produtos e as estratégias que são utilizadas, e também os concorrentes indiretos, aqueles que têm aí como substituir o meu produto caso o cliente precise.
E também nós temos as informações relativas à política comercial, como os indicadores de produto básico, os indicadores de produtos ampliados, os preços praticados, a rentabilidade, os custos da ação de venda, os custos de assistência, os custos de atendimento, os custos de segmentação e a remuneração da equipe também são informações que a gente precisa trabalhar nas políticas comerciais. E aí, só para a gente poder entender, existem alguns problemas com a administração de informação. Problemas que todo mundo passa, todas as empresas vão acabar sofrendo com isso, não tem um jeito, uma solução simples, a não ser se você sistematizar. Mas quais seriam os principais problemas que existem quando a gente fala sobre sistemas de informação em marketing, como lidar com esse grande volume de dados que está sendo gerado? Primeiro deles é que existe um excesso de dados, em uma proporção muito alta de dados errados, não confiáveis, não críveis e não disponíveis. Então, qual que é o grande problema? É que mesmo você tendo um mundo de dados, se você não dá a tratativa certa, você não tem sentido para aqueles dados acontecerem. Não existe uma função para esses dados. Os dados que se encontram dentro da empresa, porém, de forma dispersa, existem grandes esforços para serem localizados quando necessários. Aqui a gente está falando sobre sistemas descentralizados, ou então não estruturados, ou então semi-estruturados. Imagina que cada departamento tem um Excel com o cadastro do cliente. Olha que loucura que seria lidar numa empresa desse jeito. Então você não tem uma coisa centralizada. Então quando você tem aí a comunicação interna vira uma bagunça, você tem aí uma dependência de arquivos que não estão disponíveis, ou então estão dificilmente disponíveis, então a gestão fica cada vez mais comprometida. Dados realmente importantes são suprimidos por conveniência política, por incompreensão de sua relevância, ou podem gerar polêmica. Outra situação também que acontece bastante nas empresas seria você, de fato, não deixar esses dados transparentes, não processá-los de forma adequada. Então, existe sim um trabalho aí, um problema quando a gente trabalha com os dados que são descartados. Então, a gente não tem uma visão geral de todo mundo sobre o que está acontecendo. Os dados importantes chegam tarde demais para serem utilizados, ou chegam a tempo, mas não são precisos ou confiáveis. Outro grande drama que a gente tem aí com os dados e informações. Porque, de fato, quando você trabalha, principalmente pensando aí no comportamento de usuário, se você não agir naquele momento, enquanto aquela situação ali está quente, está acontecendo, você acaba perdendo aí o time dessa coisa e a informação que aconteceu, que produziu ontem, hoje já não tem tanta importância. Então, ter um sistema parametrizado para que você possa identificar as questões e já atuar, ele é fundamental para que você não perca o time das coisas, tá? E agora sim, vamos falar um pouquinho sobre os fatores condizentes da necessidade de organizar as informações em um sistema. A primeira delas é porque você tem um encurtamento do tempo dos processos de tomada de decisão, obviamente com sistemas que estejam aí claros e objetivos e com organizado de forma simples para que a equipe possa gerar esses dados, inserir dados, para que você possa mapear o comportamento dos usuários baseado nos cliques que ele faz no seu site, no seu e-commerce, nas redes sociais. Enfim, quando você consegue centralizar isso tudo dentro do sistema e que seja claro o que está acontecendo, você consegue tomar decisões cada vez mais rápidas. Tem também uma questão que é a maior complexidade de amplitude do campo de marketing. Né? Então a gente tem aí uma expansão do campo de marketing e com isso a gente tem uma intensificação entre a competição das empresas. Existe uma concorrência aí, extra valor, extra preço cada vez maior. Né? Então se vender muito mais aí a experiência do que preço. Existe aí o desenvolvimento de novos produtos, porque se de fato você fica estagnado com o seu produto, a não ser que você tenha uma certeza de que aquela solução é a melhor, você acaba perdendo aí clientes por conta de diferenciais que cada vez aguçam mais a vontade desse cliente ter aí essas informações. Existe uma necessidade cada vez mais racional de recursos. Então também existe uma ideia de que você possa segmentar melhor os recursos para que ela possa trazer aí uma atuação interessante. E existe também uma crescente insatisfação do consumidor. Então, de fato, quando você trabalha com a parte de marketing, fica muito nítido que se o cliente gostou, ele vai lá e compra de novo. Se ele não gostou, ele não compra e sai falando para 50 pessoas que é uma porcaria. Então, esse tipo de insatisfação, ela fica muito visível. Então, todo o nosso trabalho seria trabalhar com um sistema de base para que você possa, de fato, fornecer estratégias para poder ajudar esse cliente, se for o caso, ser sincero com ele pelo problema que aconteceu e trazer uma solução.
É assim que a gente consegue trabalhar. Agora, o cliente reclamar e a empresa se omitir, nada vai sair do lugar. Então, por isso que existe a necessidade de criar sistemas de informação que controlem esses tipos de dados que estão sendo trabalhados. E os conceitos que regem um sistema de informação, isso qualquer um deles. Nós temos aí um conjunto de dados que não necessariamente representa uma informação, então isso tem que ser primeiro transformado em uma informação na medida que se conhece o objetivo, ou seja, se interpreta aqueles dados que foram gerados. E a acumulação de dados, de fato, é o maior patrimônio de uma empresa. Entretanto, também pode ser totalmente inútil se não tiver clara a finalidade do seu uso. Então, quando a gente fala sobre criar sistemas de informação, eu preciso ter especificamente um desenho de tudo aquilo que eu quero que tenha nesse sistema, como que ele vai funcionar e qual vai ser o gap, o time desses dados para que a gente possa, de fato, trabalhar com esse tipo de abordagem. Outras premissas de sistemas de informação é o seguinte: acumular dados representa um grande investimento, porque a sua coleta, classificação, armazenamento e atualização são constantes. Então, de fato, você precisa investir num sistema que seja robusto, que tenha aí condição de atender. São poucos os sistemas de informação em marketing que têm uma força muito grande no mercado, mas alguns ali a gente percebe que tem aí atendido muitas empresas. Exemplo disso, o próprio RD Station, que é um dos programas aí que tem um mapeamento mais interessante, né, o RD. Dentro de sites, ele mapeia o comportamento do usuário, mapeia os cliques, mapeia a rede social. Então, são sistemas assim que a gente está tratando, que são sistemas fortes ali, que têm aí atendido grande demanda. Para se formar um bom sistema de informação é fundamental saber o objetivo, o uso, os tipos de informações e qual que é o processo da tomada de decisão, qual que é a velocidade desses dados e quem serão os usuários que vão alimentar esses sistemas. Por isso que essa gestão ela tem que vir não simplesmente de uma equipe técnica, mas sim da equipe de gerência, de planejamento estratégico, a equipe que está cuidando dessa empresa, para que ela possa tomar as decisões e verificar qual que é a real necessidade desse sistema para dentro da sua empresa. Então, os sistemas de informação em marketing eles são uma estrutura complexa de integração contínua, composta por pessoas, equipamentos e processos, que voltados a gerar processamentos de fluxos de informações destinados a auxiliar os centros de decisão nas ações administrativas e marketing da empresa. Essa é a definição aí desses sistemas de informação em marketing. Elementos que ficam implícitos na definição é que se lida com informações de modo sistêmico, o sistema inicia-se a determinação de dados necessários, parte central do sistema é a geração e processamento de informações, cria-se mecanismos de armazenação e recuperação de dados, voltado para o futuro, para previsão, antecipação de problemas, para resolver. Então, o sistema ele tem que ser preditivo e tem que ser diagnóstico e prognóstico. Ele tem caráter de corretivo também, ou seja, ele tem que prever e corrigir problemas que possam acontecer. E ele é um processo dinâmico, não tem uma estagnação dentro desse tipo de sistema. E ele vai trabalhar com pessoas, com processos, com máquinas, com equipamentos e com programas. Isso tudo forma, de fato, um esquema ali, um sistema que consiga atender essas demandas de cada uma das empresas. E quais são as funções básicas de um sistema desse? Fazer o levantamento de dados, né? Então, procurar, investigar a coleta de dados, processar esses dados, analisar esses dados, armazenar e, se preciso, recuperar esses dados, avaliar de fato a precisão dessa informação e disseminar essa informação para a tomada de decisão. Essa é a função básica de um sistema de informação em marketing. E o que tem que ser mensurado ali quando a gente trabalha com os sistemas de informação? Existe uma relação muito direta entre custo-benefício. O que seria o custo? Seria a informação que o gerente realmente precisa. O que seria o benefício? As informações que o gerente realmente gostaria de ter sobre o seu cliente, sobre o seu produto, sobre o seu concorrente. Então, a função seria identificar quais são as informações necessárias. E aí a gente começa a entender qual que é a necessidade de fato desse sistema de informação. E como que se distribui as informações, né? A gente tem aí a distribuição rotineira de informações para tomar a decisão e as informações que não são rotineiras, que são em situações especiais. As informações devem ser distribuídas para os gerentes certos no momento certo. Isso é importante para que você não perca o tempo de venda. E quais são os dados que são trabalhados ali? A gente tem os dados trabalhados nos dados internos, nós temos aí a inteligência de marketing e nós temos a pesquisa de marketing. São três
subcategorias aí dos sistemas de informação e marketing que trabalha com os dados, agrupando esses dados aí que são dentro da empresa, que estão sendo gerados. São aqueles dados da inteligência de marketing que vão fazer aquela coleta sistêmica de conjuntos de informações disponíveis sobre concorrentes ou eventos dentro do ambiente de marketing. E a pesquisa de marketing é uma coleta, né, que vai trabalhar em colaboração de relatórios sistêmicos, dados relevantes para uma situação em que a organização se separa. Uma diferença também importante é que na pesquisa de marketing a gente tem aí um trabalho passado. A informação que vai vir para nós é um resultado que já aconteceu. Enquanto nos outros tipos de sistemas a gente tem uma agilidade pensando naquele momento, naquela agilidade. Então, não se ignora a ideia de pesquisa, mas tem que também se trabalhar com os dados que estão acontecendo naquele momento e não os dados que já tenham acontecido. Então, os dados que já aconteceram são bons para você fazer um planejamento estratégico. Os dados que estão acontecendo são bons para que você possa, de fato, desenvolver o seu trabalho. E a gente tem aí as fontes, né? Que da onde vêm esses dados todos, né? A gente tem aí rumores e boatos para poder você trabalhar, livros e periódicos, relatórios anuais de empresa, mídia eletrônica, força de venda, associação de classe, equipe técnica de assistência técnica, assessoria jurídica, subordinados, superiores, amigos de fora do negócio, consultores, funcionários de outras áreas e pesquisa de marketing. Tudo isso são as informações que têm que ser atreladas a um sistema de informação para que você possa, de fato, tomar as decisões de marketing. Então, quando você tem esse mundo de dados e informações vindo de tudo quanto é lado, é necessário que você receba esses dados, trate esses dados e, a partir daí, você começa a gerar as informações necessárias. Quais são os benefícios, então, proporcionados pelos sistemas de informação? A gente tem aí, lógico, mais informações no tempo que precisa, né, permitindo aí um melhor desempenho administrativo. A gente tem a coordenação e integração de informações que sejam dispersas, exploração mais adequada aí dos conceitos de marketing, utilização de dados de forma seletiva pelo usuário, antecipação do modo rápido de tendências de mercado, utilização mais eficiente, né, das informações como vendas de produto, por território, por tipo, por cliente. Você segmenta muito melhor as ideias que estão acontecendo, uma maior facilidade no planejamento e confecção de planos de marketing, maior eficiência nos instrumentos de controle e prevenção e evita perdas importantes de informação. Quem que utiliza isso tudo? Nós temos aí a equipe de planejamento de marketing, controle de operação e os estudos específicos que trazem aí, de fato, essa gama de vantagens para dentro da empresa. E a gente tem que lembrar aqueles pontos que eu já tinha até comentado um pouquinho, que seria a diferença entre sistemas de informação e pesquisa de marketing. Primeira coisa é que a pesquisa de marketing tem uma ênfase no tratamento de informações externas, ele lida também com soluções de problemas, opera de forma fragmentada e intermitente, projeto a projeto, tende a focar nas informações passadas, anteriores, não se baseia 100% em computação, geralmente não é o caso, e constitui fonte isolada da informação, né? Não está atrelado diretamente aos sistemas de informação e marketing. Já o sistema de informação e marketing lida com dados que são externos e internos, ele é voltado para prevenção e solução de problema, opera de forma contínua por ser um sistema, tende a orientação para o futuro e fortemente centralizado na computação. Inclui subsistemas de marketing, que seriam os subsistemas voltados tanto para a ideia de você trabalhar com o marketing em si e com as pesquisas que podem acontecer. E a arquitetura que a gente tem aí dentro desse sistema de informação, eles são voltados para a parte da gerência, para a parte do sistema em si, como ele vai funcionar, e o ambiente que ele está inserido. Nós temos aí, então, um quadro de Philip Kotler que eu acho muito interessante. Ele mostra que a gente tem o gerente trabalhando com análise, planejamento, implementação e controle, são as vertentes aí da administração de marketing, voltados então para dentro do sistema que vai acessar as informações e disseminar essas informações com os seus desenvolvimentos internos, entre registros internos, inteligência de mercado, de marketing, subsistemas analíticos de apoio à decisão, os SADs, e a pesquisa de marketing como dados que vão ser atrelados. A partir disso, você tem decisões e comunicações contínuas dentro do ambiente, que é o mercado-alvo, os canais de marketing, os concorrentes, os públicos e as forças macroambientais. Tudo isso a gente tem aí como base para qualquer um dos sistemas de informação em marketing que existem, e eles trabalham de forma contínua, trazendo aí uma concepção, né, um estudo muito mais detalhado do comportamento de usuário. Então, eu acho que, para a gente poder concluir essa ideia, fica claro que não é exatamente o marketing comercial tradicional, eles estão perdendo força, mas sim estão evoluindo para uma nova concepção. Então, a grande ciência por trás de tudo isso é o estudo do comportamento humano baseado em dados. Quando a gente começa a observar
que o marketing está evoluindo para um ponto em que as pessoas cada vez mais têm que ser analisadas, produzem dados, esses dados eles começam a fazer sentido para a relação com o seu produto, seu serviço, você começa a entender a real necessidade dos aspectos formativos desses sistemas de informação. Você começa a entender qual que é a real necessidade de você ter um sistema de informação em marketing e como que esse estudo comportamental, estudo por características, estudos por cenários, por condições que acontecem ali na vida das pessoas pode impactar diretamente na sua produção e na sua venda. E aí sim faz sentido você entender e compreender cada um desses elementos, porque eles de fato vão ser relevantes para o sucesso da sua empresa. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Gente, fico totalmente à disposição. Caso tenham dúvidas, por favor, entre em contato. Forte abraço para vocês e fiquem com Deus.